Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Na sexta-feira, o STF autorizou a divulgação da reunião ministerial dos ministros do governo com o presidente Jair Bolsonaro, e aí surgiram uma série de declarações desses ministros. Uma das declarações foi do ministro da Educação, o Weintraub, falando justamente do tema da nossa aula, que são os povos indígenas. E aí, nesse vídeo, o ministro da Educação disse que odeia o termo povos indígenas, disse que nesse país só existe um povo, né? E ainda falou que existem inúmeros privilégios dados a alguns povos, né? Então só tem um povo brasileiro, né? E ele ressaltou isso justamente para criticar o privilégio assegurado a um determinado grupo de pessoas, grupos de indivíduos. No caso, ele estaria atacando diretamente os povos indígenas. Então a gente vai falar um pouco sobre esse comentário e sobre o termo povos indígenas. Primeiramente, pessoal, falando conceitualmente, existe uma diferença entre povo e população. Isso, a partir de uma perspectiva do direito internacional, a gente utiliza esses termos para diferenciar situações diferentes. Na verdade, o povo, ele é um conjunto de indivíduos que é ligado por a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade, certo? Então, o povo brasileiro, né, ao qual o ministro se refere, são os indivíduos que têm um vínculo jurídico com o Brasil e, portanto, são nacionais brasileiros. Então, faz parte do povo brasileiro os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. E com relação à população já é um termo mais amplo, porque quando a gente fala de população, a gente está incluindo, além dos brasileiros natos e naturalizados, que seriam efetivamente o povo brasileiro, também outros grupos de pessoas que vivem no território brasileiro, no Brasil. Por exemplo, estrangeiros que têm domicílio, que vivem no Brasil, migrantes, apátridas, né, que não têm nenhum vínculo jurídico com nenhum território. E então eles não seriam, vamos dizer assim, parte do povo brasileiro, mas eles fazem parte da população brasileira. Então, quando a gente fala em população, censo, né, a gente está falando justamente de conhecer quem são todas essas pessoas que vivem no território nacional, independente desse vínculo jurídico. Tá? Para o direito internacional, ele reconhece a importância, né, desse elemento como constitutivo do Estado, porque um Estado, para ser constituído, ele precisa de um território, de um povo, ou seja, indivíduos que tenham esse vínculo jurídico com aquele território, e um governo, certo? Mas isso é uma definição, essa distinção entre povo e população, ela é mais utilizada em termos jurídico e no direito internacional. Mas por que a gente denomina, então, esse grupo indígena de povos indígenas? A gente utiliza essa expressão povos indígenas para designar essas pessoas, esses povos que eram nativos, né, desse território, que viviam na área geográfica, no caso do território brasileiro, antes da sua colonização. E que, após a colonização, eles não se identificam com o povo que os coloniza. Então, esse povo europeu, essa cultura europeia, no caso, essa população indígena, ela tem uma cultura própria, ela tem características próprias, costumes próprios, né? Diferente daqueles costumes do povo que colonizou aquele país, né? Então, na verdade, a gente utiliza o termo povos indígenas principalmente para fazer essa distinção de que essa população, ela já vivia naquele território, naquela área geográfica, antes mesmo da chegada do colonizador. Tá? E por que o termo povos indígenas, nesse sentido, ele é importante? E ele tem um papel importante que é no sentido de reconhecer que essa população tem direito àquela terra que lhe foi retirada em algum momento durante esse processo de colonização, certo?
Então, mas o Brasil, ele basicamente é composto de 3 grandes grupos étnicos, que são os indígenas, os africanos e os europeus, tá? E são todos parte da população brasileira, reconhecidos pelo Estado brasileiro, e os direitos são assegurados pelo Estado brasileiro. A questão do termo povos indígenas, né, na verdade, ele vem para contribuir para assegurar a autodeterminação desses povos e o direito a que eles tenham, né, o seu espaço, as suas terras reconhecidas, e isso é importante para consolidar justamente um Estado democrático e pluriétnico, como a gente já falou, né? O fato de sermos um só povo brasileiro não significa que a gente não vai ter grupos étnicos diferentes e que a gente também não precise respeitar, né, essas características, esses modos de vida diferentes. Na verdade, isso inclusive contribui, né, para que o Estado ele seja mais democrático, certo? Então, na verdade, não se trata de um privilégio reconhecer, chamar, ou determinar, ou definir povos indígenas, não se trata de estabelecer privilégios a uma minoria, mas se trata de assegurar direitos a diversos grupos e minorias que existem no Brasil, né? No caso dos indígenas, a gente fala principalmente do direito à terra, certo? Mas quando a gente nega né, a utilização do termo e reafirma de que não existe um povo indígena, na verdade a gente está reforçando um pensamento que visa negar esse direito a essa população diante de interesses políticos, econômicos, porque a gente sabe que a questão da terra é um aspecto que gera muitos conflitos no Brasil, né? E que há uma série de interesses econômicos por explorar essas terras, especialmente pelo fato de que essas terras indígenas elas estão em áreas em que existem vários recursos naturais, né? E a exploração econômica dos recursos hídricos e minerais nessas terras existem. Então, a partir do momento que tu nega a existência de um povo indígena, tu também vai negar a existência de um direito a esse povo de ter a essa terra, né? E é importante, pessoal, falar que essa população indígena, né, que esse povo indígena que se menciona, ele corresponde a uma pequena parte da nossa população, ele não chega a 1% da nossa população, né, porque a maior parte desse povo ele foi dizimado, ele foi ao longo do tempo sofrendo, né, uma série de violações de direitos humanos, e que a maior parte dessa população indígena ela vive em áreas que são consideradas rurais, justamente em razão dessa questão da ligação da terra e usar a terra de forma produtiva, né? E que atualmente a gente tem 462 terras indígenas regularizadas no território nacional, que corresponde a cerca de 12% do nosso território. Então, a parcela de áreas demarcadas, terras indígenas demarcadas, ela não é um grande território, né, dentro de todo o nosso território brasileiro, mas o que é importante é que essas terras elas se concentram na sua maioria na Amazônia Legal, ou seja, elas estão localizadas dentro da floresta amazônica e isso faz com que também a demarcação dessas terras indígenas elas contribuam para a preservação, né, do meio ambiente, para a preservação da floresta amazônica. Só que, claro, o fato de estarem nessas regiões, nessas terras, elas vão despertar um enorme interesse, né, tanto de agricultores, pecuaristas, né, a gente já tem observado, né, uma série de notícias sobre a questão do desmatamento, mineradoras, empreiteiras, que veem nessas terras uma grande oportunidade de lucro e de tentar explorar, certo? Então, como eu falei para vocês, negar a existência desse povo é dizer que eles não têm essa origem anterior, né, ao processo de colonização e que, portanto, eles não têm direito à terra em que eles vivem e, desse modo, também flexibilizar a exploração desses recursos que existem para empresas transnacionais que têm interesses, né?
pessoal. E aí é interessante também falar que quando o ministro ele fala em privilégios, na verdade, o privilégio que eles têm não é um privilégio, é o direito de ter as suas terras asseguradas, o poder de se autodeterminar e decidir, né, a forma como eles pretendem viver, né, e poder usufruir daquela terra de modo a viver de forma a assegurar a sua subsistência.